Ligou. Ai. Tira aqui. Como é que eu vejo o pessoal comentando? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, como sempre, né? Boa tarde, pessoal. A tecnologia nos coloca à frente. Mas também, me digam aí se vocês estão me escutando. Vocês estão escutando bem aí, por favor? Digam aí, Eliane, boa tarde. Digam-me se vocês estão escutando bem. Vinícius, pois vamos com dicas maravilhosas já, viu? Tá bem, Samile? Tudo bem, Samile? Cristiane, boa tarde. Tá tudo ok, né? Pessoal, vamos lá. Desculpa mais uma vez. Boa tarde, Patrícia. Desculpa. Tivemos aqui alguns contratempos, mas estamos aqui prontíssimos para eu apresentar para vocês 4 dicas rápidas e simples sobre a prova discursiva da Alce. Alisson de Icó, obrigada pela audiência aí em Icó, tá? Ótimo. Já fui em Icó, é um forró bastante cobiçado. E Andra, boa tarde. Primeiro quero começar aqui a falar desse concurso, né, que já foi previsto várias vezes, mas segundo o Leitão, esse concurso acontecerá de fato na segunda quinzena de novembro, não é isso? Segunda quinzena de novembro, deixa eu compartilhar aqui meu material com vocês. Croatá, Ceará, conheço também Croatá, pense como o povo aqui. Boa tarde, Gilson. Tudo ok? Deixa eu compartilhar aqui, vocês vão ver a minha apresentação que eu preparei aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Boa tarde. Tudo ok? O áudio tá bom? Bora lá com tudo. Pessoal, anotem todas as dicas, tá certo? Peguem aí caneta, peguem aí papel, anotações, porque eu vou mapear para vocês como é que vocês deverão se comportar para essa prova discursiva, tá certo? E vocês podem perguntar. Claudemir de João Pessoa, boa tarde. Vamos lá. Como eu havia começado, né, a pontuar que esse concurso da Assembleia, ele já foi previsto devido ao nosso contexto pandêmico. Alguns concurseiros me escrevem e dizem assim, professora, eu estou desanimada, são quase 2 anos que esse concurso é para acontecer e não acontece. Mas não desanime não, tá certo? Não desanime, porque o contexto é bem favorável e muito provavelmente, tá certo? Como o Leitão nos confirmou em uma entrevista essa semana, ele vai acontecer na segunda semana também de novembro. Claudemir, algumas dicas sim, tá? Agora só lembre que esse concurso é para a Sebrasp, a banca organizadora é CESP, tá certo? O antigo CESP, atual Sebrasp. Então, o padrão Sebrasp de avaliar tem várias peculiaridades que eu vou desenvolver aqui para vocês, tá certo? Então, muito cuidado com todas as dicas que você pegar aqui, mas dá para adaptar sim. Vamos começar. Pessoal, eu não recomendo, a primeira dica, eu não recomendo, Daniele, dá só no aspecto argumentativo, tá? Eu não recomendo que lá na sua prova para a Assembleia do Ceará, você comece pela prova discursiva. Começa por aí. Principal dica, que não é recomendado você começar pela prova discursiva. Por quê, professora? Porque a sua prova discursiva, vamos lá, vamos pensar. O concurseiro aprovado, o concurseiro que está no caminho para ser concursado, ele precisa sim ter estratégia. Então, eu não recomendo que você inicie pela sua prova discursiva, porque a sua prova discursiva só será corrigida se você contemplar um perfil nas questões objetivas. Então, primeiro, você tem que priorizar, tá certo? As suas questões objetivas, a sua prova, tá certo? Então, muita atenção com isso. Eu até trouxe aqui, tem vários cargos
para esse concurso. E os candidatos com ampla concorrência, eles, por exemplo, os candidatos para analista legislativo com a área de administração, somente as 20 primeiras pontuações nas provas objetivas terão a correção da redação. Então, por isso que eu não recomendo que você comece pela prova discursiva, tá certo? Claudemir, embora os dois concursos sejam no formato dissertativo, o que muda são os critérios de avaliação da banca, Sebrasp e SESGRAN-Rio. Tá certo? É como eu estou te explicando. Dá para você pegar algumas dicas no aspecto argumentativo, mas a composição da prova, não. Por exemplo, a Sebrasp, Claudemir, ela dá tópicos para o concurseiro, para o candidato trazer na prova de redação. A SESGRAN-Rio não trabalha assim, entendeu? A principal diferença é essa. Então, aqui são as redações. Por exemplo, quem vai fazer para técnico legislativo? Digam aí. Primeiro, quem está comigo e vai fazer esse concurso da ALCE? Diga aí. Isso aqui são as pontuações necessárias, tá? Para você ter a sua redação corrigida. Por isso que eu não recomendo que você comece pela prova discursiva. Entendeu, Claudemir? Ótimo. Segunda dica, anota que essa dica é valiosa, tá? Essa dica é valiosa. Pessoal, na prova discursiva, na redação da ALCE, o Caio está dizendo. Caio, tá tudo tranquilo aí? Pode perguntar, tá? Qualquer dúvida, manda aí. Essa prova discursiva da ALCE, ela tem a formulação da correção assim, ó, a nota da sua prova discursiva é igual a nota de conteúdo mais a nota de conhecimentos de língua portuguesa. Só que essa nota de conteúdo, segundo o seu edital, tudo tá aqui fundamentado no seu edital, tá? A nota de conteúdo, ela vai valer até 42 pontos. Professora, e como é que a senhora está recomendando que a gente invista em conteúdo? Como é que eu posso investir em conteúdo? Eu vou investir em conteúdo por meio de leituras, de pesquisas, de dados. Por quê? Porque a nossa prova vai trazer um tema sobre atualidades. E esse tema sobre atualidades pode trabalhar com tudo, com aspectos ambientais, sociais, tá certo? Psicológicos, aspectos relacionados à pandemia por Covid-19. Então, você precisa ter leitura. De nada adianta, tá certo? Você tirar uma nota bem satisfatória e ir para a fila, onde a fila que eu tô falando no modo bem abstrato de falar, né? Bem figurativo. Não adianta nada você fazer um bom perfil nas suas questões objetivas se você não investiu tempo e treino na sua prova de redação, tá certo? A prova, sim, a prova discursiva, Rafael, da Sebrasp, ela é bem diferente, mas eu vou apresentar aqui um mapeamento de como você estruturar, tá? Segue as dicas que você vai entender, é bem diferente mesmo. O padrão Sebrasp de avaliar, ele difere de outras bancas, e eu vou mostrar aqui como. Combinado? Então, você tem que investir em conteúdo. Por que você tem que investir em conteúdo? Porque a sua nota de conteúdo, ela que vai preponderar, ela vai ter um peso mais forte. Enquanto os seus conhecimentos de norma padrão da língua portuguesa, de gramática, de regência, de concordância verbal, valerão até 28 pontos, a sua nota de conteúdo, ou seja, o repertório que você tem e o modo como você argumenta, vai contribuir até por 42 pontos. Ok? Tá claro aí? Tudo bem? Estão entendendo, compreendendo? Terceira dica, preste atenção, vou falar sobre isso, tá certo, Rafael? A terceira dica que eu vou dar aqui é super importante. Você tem que treinar para a sua prova discursiva. A sua prova discursiva, ela funciona como aquele aspecto de corpo ideal. Aquele aspecto de um padrão corporal que você deseja ter. Se você tiver alimentação balanceada e um treino, concorda comigo que fica mais fácil você alcançar os seus objetivos? Da mesma forma acontece com a redação. Se você não treina a redação, se você não escreve com uma certa frequência, se você não tem uma correção, porque também não adianta todo dia. Hoje de manhã um aluno me escreveu assim no direct. Professora, eu escrevo redação todo dia. Aí eu perguntei, você tem
tem alguém para corrigir a sua redação? Algum avaliador, algum professor, para saber quais são os seus pontos fortes na escrita? O que você precisa melhorar? Então, você precisa ter treino, você precisa ter correção e você precisa conhecer a sua banca. Então, você tem que treinar, tá certo? Tem que, de fato, fazer o passo a passo, se preparar. Você vai conseguir um cargo público, então você tem que perfazer os seus estudos da maneira certa. Ok? Outro detalhe, gente, a prova discursiva da ALCE, isso aqui não é eu que estou futurando, não é eu que estou imaginando. Isso aqui é com base nos mais diversos concursos que tiveram prova discursiva, como recentemente o da PF, da PRF, tá certo? O funil de eliminação dos candidatos é a prova discursiva. Por que o funil de eliminação é a prova discursiva? Porque os candidatos, eles não investem tempo, eles não treinam, eles não conhecem os trâmites da banca, como o Rafael falou, ele não conhece a particularidade da banca Sebrasp, eles não conseguem produzir um texto argumentativo, eles não entendem a proposta de redação. Então, o funil de eliminação, muitas vezes, nas provas de concurso, são as provas discursivas, tá certo? A sua prova, você tem que treinar. Como eu falei aí, até criei uma analogia com o treino de uma academia. Você tem que simular como você vai se comportar no dia do seu concurso. No dia do seu concurso, você vai responder uma bateria de 70 questões sobre diferentes assuntos. Por isso que você tem que treinar, professora. Mas eu gostei da ideia que a senhora trouxe para a gente não começar pela redação, mas eu só me sinto bem se eu começar pela redação, se eu começar a escrever. Você tem que desenvolver a sua estratégia. O que eu estou trazendo aqui são apenas recomendações, tá certo? E para você desenvolver a sua estratégia, você precisa ter hábito, você precisa treinar. Combinado? Tudo certo? Tá fazendo sentido? Me digam aí o que eu estou trazendo, tá fazendo sentido? Outra dica, tá? Você tem que treinar a sua redação, simular suas 70 questões usando máscara. No dia da prova, você vai usar máscara. Professora, isso é importante demais, tá certo? Você vai passar quase de 4 horas e 30 minutos a 5 horas usando máscara e escrevendo, ok? Cláudia me pergunta assim, ó, quais são as estratégias que nós podemos utilizar na redação para enriquecê-la no sentido de argumentação, repertório. O que é repertório? Leituras, é você trazer dados, é você trazer, por exemplo, repertórios como série, seriado, filme, textos literários ou dados jornalísticos que vão validar a sua argumentação. Entendeu, Claudemir? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que vai cair sobre sistema ambiental, a nossa consciência ambiental, detrimento da economia mundial. Vamos imaginar que vai cair sobre esse recorte temático. Se você tem dados sobre a posição do Brasil em termos de economia sustentável, se você tem alguma série que vai validar o seu ponto de vista, se você sabe algum aparato legal, como, por exemplo, a nova lei do saneamento básico, né, o marco do saneamento básico, isso vai validar a sua argumentação. Consequentemente, você está enriquecendo a sua argumentação e está elevando a sua nota de conteúdo, entendeu? Então, é muito, muito bom isso. Ok, exatamente. Se cair um tema como esse, você precisa ter repertório. Você precisa validar a sua argumentação. Ok. Para quem vai fazer especificamente um concurso que tem prova discursiva da Sebrasp, especialmente o que a gente está trazendo aqui, que é da ALCE, tá certo, aqui do Ceará, eu dou uma dica fundamental, que você pesquise propostas da Sebrasp e que você leia o padrão de resposta esperado pela Sebrasp. O que significa esse padrão de resposta? Depois da sua prova, a banca, ela libera um padrão de resposta. Esse padrão de resposta significa uma expectativa. O que é que a banca avaliadora espera da sua argumentação? Então, isso é primordial para você entender as estratégias da banca, para você entender como a sua banca vai avaliar e qual o nível de conteúdo que você deve apresentar na sua prova de redação. Entendeu?
A banca, ela libera esse padrão de resposta porque funciona como um spoiler do que ela quer avaliar. Por isso que a Sebrasp é tão diferente, porque ela diz o que você deve discutir e ainda diz como, através da expectativa de resposta, que é o padrão de resposta, como você deve discutir. Por isso que ela é bem específica. Ok? Digam aí se está tudo bem. Estão compreendendo? Posso ir adiante? Tudo show aí? E a quarta dica, né? O quarto macete que eu trouxe aqui para vocês é muito, muito massa. Preste atenção, ó. A sua prova com o padrão Sebrasp de avaliar. O que é esse padrão Sebrasp de avaliar? Maurício, o número mínimo de linhas para esse concurso aqui são 20, tá? E o número máximo são 30, ok? Tem lá também no seu edital isso. O mínimo é 20 linhas e o máximo são 30. Sim, professora, eu ainda tenho aquele mito de que quanto mais eu escrevo, mais eu cometo erros. Isso é um mito, tá? Quanto mais você escreve para essa banca, mais você está mostrando que tem conteúdo, que tem repertório e que tem domínio daquele tema. Então, não vamos cair no conto do vigário, não, que eu ainda recebo alunos que dizem, professora, eu vou escrever 30 linhas, que aí eu erro pouco. Não. Tá certo? Não vamos se comportar como ensino médio, tá, gente? Não vamos se comportar como aluno do ensino médio, não. Ok? Outro detalhe, viu, Maurício? Já que você perguntou, eu super recomendo que os alunos, eles escrevam de 20 a 26 linhas. Por que de 25 a 26 linhas? Porque possa ser, tá certo, que você contemple as 20 linhas e você não preencha mais do que a metade de uma linha. A banca só considera a linha escrita se ela tiver escrita mais da metade. Por isso que se você faz, por exemplo, 20 cravada, pode correr o risco que tenha uma linha aí que não seja contada na sua forma inteira, ok? A importância dos elos coesivos são cruciais, eu até coloquei aqui. Todo o texto, ó, grifa aí, ó, coloca isso daí no seu bloquinho de anotações. Todo o texto argumentativo, ele precisa de recursos coesivos. Por quê? Porque os recursos coesivos, eles funcionam como operadores, como se fossem nós, como se fossem conectivos, como se ele estivesse juntando a sua ideia e seu ponto de vista. Tá certo? Então, é super importante que você use. Contudo, portanto, todavia, tá certo? Então, é super importante que você traga esses elos coesivos. E, embora nós estejamos falando da Sebrasp, que ela nos dá os tópicos, você vai unir a resposta desses tópicos com os elos coesivos. E a banca vai analisar isso. Tá certo? Então, trazendo aqui o padrão Sebrasp, que muitos de nós conhecemos, a CESP, ela vai avaliar os nossos aspectos macrotextuais. O que são esses aspectos macroestruturais? São os aspectos de coesão, são os aspectos de repertório, são os aspectos de disposição da argumentação no seu texto. Tá certo? O recorte temático, quanto mais específico for o seu tema, preste atenção, ó, para quem é candidato lá na ALCE, que vai fazer prova em novembro. Nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quase 5 meses. Então, dá para você gabaritar a prova discursiva assim, se você tiver treino, se você tiver mapeamento da sua estratégia argumentativa. Dá sim, eu lhe garanto, porque a gente tem tempo. Quanto mais você treina, mais você vai adquirindo essa habilidade de escrever para a banca. A banca Sebrasp, ela traz um recorte temático. Eu vou trazer alguns exemplos aqui do que se trata esse recorte temático, tá certo? Uma redação por semana dá para se adaptar? Dá sim, Rafael. Agora só tenha atenção. Não adianta você fazer uma redação por semana se você não tem um avaliador que conheça os trâmites dessa banca para lhe dizer se você está coerente ou não com a banca. Tá certo? Não adianta você fazer uma redação por semana, quando chegar próximo ao seu concurso, você tem feito de 10 a 15, mas você não corrigiu, você não tem uma nota, você não tem um padrão. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Porque eu garanto a você que aqui,
todos nós que estamos aqui, a gente tem noção, a gente já tem algum conhecimento básico sobre escrita dissertativa. O que é que nos falta? Falta uma correção detalhada, uma correção analítica. Falta, por exemplo, saber se nós estamos adaptados ao tema da redação. Ok, sim, vou já falar sobre isso, tá certo? Claudemir está perguntando se é importante utilizar esses recursos coesivos na ligação. Os recursos coesivos, tá certo, Claudimar? Estou falando o nome errado, desculpa, viu, Claudimar? Claudimar, os recursos coesivos você pode usar onde você quiser no texto. Não necessariamente para encabeçar, para começar um parágrafo, mas ao longo de todo o tópico paragrafal, de todo o texto, tá certo? Não tem essa regra, não. E esses são exemplos, sim, como exemplo, a Célia está dizendo, professora, tem algum palpite? Não, Célia, eu não tenho algum palpite, tá? Eu não tenho algum palpite, porque essa prova, ela está em preparação, né, desde 2020. Se você parar e pesquisar as propostas de redação que já aconteceram da Sebrasp, a Sebrasp, ela está cada vez mais com um recorte temático. Então, vai exigir de nós uma leitura. Em vez de eu dar um palpite para você, Célia, eu recomendo leitura. Eu recomendo você analisar como é que está a situação, por exemplo, do nosso desenvolvimento ambiental, para você ler reportagens, tá certo? A análise de como está o nosso desenvolvimento econômico pós-pandemia, o nosso sistema educacional, tá certo? Então, não tem um palpite exato, por quê? Porque nós estamos, como é que eu posso falar? Nós estamos com um contexto bem atípico, em que vários assuntos são discutidos. Por exemplo, Célia, será que a nossa prova pode contemplar a persistência da violência à mulher? Sim, concorda? Nós estamos aí no ápice, né, com os maiores índices de violência ao público feminino desde a pandemia. Então, você tem que analisar esses problemas sociais e construir um texto. Por isso que é tão importante você treinar. Entendeu? Compreendeu aí, Célia? Professora, vou falar sobre isso, tá certo, querida? Fica ligada que eu vou falar sobre isso. Já, já. Aqui é o slide mais importante. Tire print, anote, faça aí, porque esse é o slide mais importante. Eu vou mostrar para você, nessa última dica, na dica 4, a estrutura basilar. Tá certo? Eu vou mostrar para você, que está aqui inscrito no canal da professora Giovana Carranza, como é que você constrói uma estrutura basilar no padrão Sebrasp de avaliar. Tá certo? Vou explicar isso aqui, tá certo, Samila? Explicar tudo bonitinho. Exatamente, Rafael. Eu super recomendo você visitar o site da Assembleia. O Instagram da Assembleia do Ceará tem vários debates, rodas de conversa que estão acontecendo lá. Principalmente você entender qual é a função da Assembleia para a sociedade, qual é a função social desse órgão também, porque pode cair um tema de redação que requeira isso. Você entender como é composto, é bem interessante isso. Isso sim é repertório, tá certo, Rafael? Isso é como você constrói o repertório. E vocês concordam comigo que para nós construirmos o nosso repertório e desenvolver nossa argumentação, a gente não investe em nada financeiramente falando, porque você pode investir. Ao invés de você estar lá no Instagram vendo, né, brigas de celebridades, fofoquinha de celebridades, você está pesquisando, tá certo? E isso é de forma gratuita. Você está pesquisando no Instagram do órgão, você está vendo comentários, por exemplo, do jornal Estadão, Folha de São Paulo, que são órgãos seríssimos em termos de informação. Então, em termos de repertório, você tem que se conscientizar que você precisa ler, tá certo? Não é uma leitura chata, não, que você precisa passar a manhã lendo. Não. De forma pontual, você vai construindo o seu senso crítico. Agora, muita atenção, senso crítico é diferente de senso comum. Você não precisa repetir o que as pessoas estão pensando. Você precisa construir o seu ponto de vista, tá certo? Ótimo. Então, você está aí no caminho certo. Então, vamos lá. A última dica que eu vou dar aqui é a estrutura basilar. O que é a estrutura basilar? A sua redação, ela funciona muito como uma construção de uma casa. Você precisa de um projeto de engenharia. Professor, eu construo a minha casa, meu pai constrói a minha casa, acontece isso lá na casa da minha mãe. Aí ele muda, um ano que vem, ele já bota o quarto no começo, não, ele muda uma porta, ele não tem um projeto de engenharia. Isso você precisa trazer para o seu texto. Como, professor? Essa analogia funciona assim. Se você tiver um projeto
tá certo? Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Um projeto. Antes de começar a prova discursiva, ao deparar lá no dia da sua prova do tema da redação, você faz um projeto de texto. Você já vai construindo a sua redação antes mesmo de ir para o rascunho. E dá tempo, professora? Dá sim. Juliana, dá tempo? Dá demais, porque o projeto você vai só topicalizar. Você vai trazer frases, você vai trazer repertórios para quando você for ao rascunho, você só economizar tempo e ideias, tá certo? Ok. Então, como é que funciona? Como é que funciona a estrutura basilar? O primeiro parágrafo, ele vai representar para a gente a introdução. É a apresentação do tema, o que está lá em negrito no comando da redação, tá certo? Eu vou colocar aqui tudo bem explicadinho para vocês. É um parágrafo curto, com aproximadamente de 3 a 4 linhas. Professora, eu acho que eu só vou escrever na minha redação de desenvolvimento, eu só vou responder os tópicos lá da CESP. O que a senhora acha? Eu, professora Juliana, não recomendo. Eu recomendo que você faça a estrutura basilar, que é introdução, desenvolvimento, né, que é a discussão dos tópicos, e a conclusão. Por quê? Porque o seu texto, você vai apresentar para a banca um texto organizado, um texto estruturado. Se você só responde os tópicos que a sua banca está trazendo, você vai apenas responder. Tá certo? Você não vai entregar um texto num todo qualitativo. Por isso que eu recomendo essa estrutura basilar. E os meus alunos que seguem tiram uma satisfação, uma nota bem satisfatória, tá? Eles ficam bem satisfeitos com a nota. Então, o primeiro parágrafo, você apresenta o tema, você traz aí o seu embasamento. É um parágrafo curto. O segundo parágrafo, você vai detalhar o tópico 1. E assim por diante, tá? Se por acaso na sua prova lá na alça vier só 2 tópicos, você faz só até 3 parágrafos no seu texto, depois a conclusão. Se vierem 3 tópicos, você faz o terceiro tópico. Tá claro aí? Tá claro aí a estrutura? Muita atenção com essa estrutura, porque ainda impera entre os concurseiros de que a Sebrasp só cobra desenvolvimento. Sim, errado ou certo ou errado esse posicionamento? Tá certo de alguma forma, tá? Tá certo de alguma forma. Só que você precisa entender, ó. Tá aqui, Alisson, ó, meu Instagram. Consegue ver aí? Só que você precisa entender que você tem que pontuar, a sua pontuação é até 42 pontos de conteúdo. E quanto mais estrutura organizada você apresenta para a sua banca, mais você chega próximo de conquistar esses 42 pontos. Combinado aí? Então, eu recomendo essa estrutura. E no último parágrafo, né, que aí são 5º parágrafo, você apresenta uma pequena conclusão, uma retomada das ideias, tá certo? Um fluxo argumentativo, uma apresentação. E se exigir uma intervenção, você também apresenta isso no último parágrafo. Tá ok aí? Tá claro? Digam-me se vocês estão entendendo. Digam-me aí se posso ir adiante. Vou trazer essa daqui, tá? Essa prova aqui foi do MP, aqui também do Ceará de 2020, um pouco antes da pandemia, e tratava desse tema. Olha o recorte temático, ó, o descarte de resíduos sólidos no Brasil no século XXI. Aí você tinha que elaborar um texto respondendo os seguintes questionamentos. Você vai responder. Só que você vai responder só sim ou não? Não, você não vai fazer isso. Você vai responder de forma argumentativa. Ok, você tinha que responder porque que o modelo de descarte de resíduos sólidos predominantemente até o início do século XXI deve ser substituído. Ó. Você ganharia até 9,5 pontos. Tá claro aí? Então, você faz uma introdução, apresenta o recorte temático, que é o descarte de resíduos sólidos, e no segundo parágrafo você já responde o tópico 1. O segundo tópico, em que consiste a economia circular. Eu gosto de grifar para você entender o recorte temático, tá certo? Professor, é muito difícil, por isso que você precisa de treino. Ok, você tinha que dizer, explicar em que consiste a economia circular e, olha o aditivo I aqui, ó.
e a responsabilidade compartilhada e de que forma esses novos conceitos, ou seja, os conceitos de economia circular e de responsabilidade compartilhada, podem impactar na economia do país. Esse conceito você já traz por 4 parágrafos, que é a conclusão. Tá claro aí como você já estrutura? Você já estrutura o seu texto aí? Digam aí se vocês estão entendendo. Vou trazer outro exemplo da mesma prova, só que para nível superior. Aí vocês analisam como a estrutura basilar pode favorecer vocês, tá? Pode copiar alguma coisa dos textos motivadores, só se for dados, Célia, mas eu não recomendo, tá? Só se for dados específicos que na hora você não vai lembrar. Mas lembre que os textos motivadores da Sebrasp, até isso, a Sebrasp tem um jeito peculiar de cobrar. A Sebrasp, ela cobra recortes de textos. Então, nem dá para você copiar, parafrasear muitas informações, ok? E ela está reduzindo cada vez mais os textos motivadores. Ela apresenta tabela, texto não verbal, imagem, justamente para inibir o candidato que queira. Por isso, Célia, que eu recomendo, e vocês que estão aqui participando comigo dessa mega live, né? Estão gostando? Deixem like aí se vocês estão gostando. Me diga aí se tá legal. Por isso que eu recomendo que você treine de acordo com propostas específicas da Sebrasp. Tá certo? Ok. Então, vamos lá. Esse aqui é outro tema, tá certo? Da mesma banca. Considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, ó, a resposta da Célia é unicamente motivador. Para que serve o texto motivador? É para salientar o recorte temático. É para cada vez mais especificar o recorte temático. O que significa isso? As bancas de concurso, elas querem de nós uma prova discursiva cada vez mais específica, porque especificidade é sinônimo de argumentação. Ok, pronto, ó, o Maurício está aí testemunhando. Incrível, porque na hora, Maurício, por que na hora da nossa prova, essa sua dor, tá certo? Esse seu questionamento é o questionamento da maioria dos candidatos que cai no funil de eliminação da prova discursiva. Por quê? Porque você precisa simular. Lembra do treino? Do nosso treino de academia, que eu fiz uma analogia para o nosso treino de redação, você precisa simular. Então, por exemplo, Maurício, se você constrói o seu projeto de texto antes de ir para o rascunho, quando você termina a bateria de questões, você já tem algo para se basear. Você já está cansado mentalmente. Ó, pensa comigo, você está lá sentado muitas vezes numa cadeira que não é confortável, num ambiente que não é confortável. Então, você já fez uma bateria de 70 questões, como é o caso desse concurso. Então, se você tem um projeto de texto, você entendeu, você mapeou o seu projeto de texto, a sua escrita dissertativa, você consegue sim fazer isso depois dessa bateria de 70 questões. Na prova fica difícil, fica assim, porque a nossa ansiedade, a nossa carga emocional, eu também não recomendo que você comece a sua redação devido à sua carga emocional. Os primeiros 20 minutos da sua prova são os mais tensos. Você pensa logo que não vai ser aprovado. Se você for aprovado, vai ter outras dificuldades. Você começa a fazer esse exame de consciência que muitas vezes pesa no seu emocional. E isso contribui para o não desenvolvimento da redação. Porque pensa comigo, na sua prova discursiva, você consegue chutar 1 ou 2 questões, mais de 3, mas na prova de redação você tem que escrever. Então, por isso que você tem que ter estratégia, tá certo, Maurício? Obrigada aí pela seu testemunho, né? Vamos dizer, a sua dor que relata muitas vezes as dores de candidatos que são bons, que são competentes, mas na hora da prova eles não se saem muito bem porque não desenvolveram estratégia de escrita. E é por isso que eu sempre saliento que você precisa ter estratégia. Tá certo? O Alisson tá dizendo assim, ó, tô enferrujado. Então, vamos aqui para o treino, viu, Alisson? Vamos treinar, porque é uma prova em que muitos candidatos estão desistindo e a galera que vai tem chance, sim, de ser aprovado. Tem gente que diz, você não quer mais nem saber desse concurso, porque eu já estudei, já cansei, eu estou em outro concurso. Mas se você pagou a sua inscrição, faça o seu melhor. Não vá só para perder seu domingo à tarde, não.
tá certo? Faça a sua melhor prova discursiva. Aqui, esse tema é bem legal, tá? Ele quer que você construa um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos acerca da remissão da pena pela leitura. Aqui é o tema da redação. Vocês não me perguntaram, mas eu recebi hoje também uma dúvida. O tema é a mesma coisa que título? Não. O título na Sebrasp é facultativo. Ótimo, Maurício. O título da Sebrasp é facultativo. Se você coloca o título, você não pode colocar o tema. O tema é diferente de título. Se você coloca o título, isso já vai ser contado como linha. Também coloca o título e pula a linha, como eu vejo muitos candidatos. Não, tá certo? Não precisa pular a linha. Título e o texto. Título sem ponto final, lembrando, tá? Não pode ter ponto final no título. Então, esse é o tema, remissão de pena pela leitura. Aí, no primeiro parágrafo que eu ensinei vocês essa estrutura, ó, tirar o print, a gente vai fazer o quê? Uma pequena introduçãozinha. A gente vai apresentar a remissão de pena, por que é importante desenvolver o hábito de leitura para essa comunidade que está apenada, que está privada de liberdade. No segundo parágrafo, eu já vou responder o tópico 1, ó. A remissão de pena como forma de ressocialização. A capacidade leitora de atingir, né, o mais alto potencial do ser humano. Você vai aí não usar somente da filosofia, que você pode usar. Você vai usar o seu conhecimento de mundo. Já pensou se esses apenados, se essas pessoas que estão privadas de liberdade têm acesso à literatura, têm acesso ao estudo? Você vai ganhar até 9,5 pontos nessa prova. Entendeu como dá para você fazer isso em um parágrafo? No terceiro parágrafo, você vai responder o tópico 2. A importância da leitura como forma de reorganização da visão do mundo do detento. Muitas pessoas que estão lá, aí é importante quando você tem repertório. Se você tem um dado, tá certo? Se você, por exemplo, participou de uma entrevista, gente, live no Instagram, eu não assisto mais live no Instagram, assim, em termos de quantidade, porque eu não tenho tempo, mas tem tanta live importante que dá para você anotar um comentário. Qual é o perfil do detento brasileiro? É um perfil que tem mais a negritude? É um perfil que ainda não foi alfabetizado? Então, dá para trabalhar esse tipo de repertório na sua prova. Ok. Ótimo. Pois você precisa corrigir, viu, amigo? É Djalma. Você precisa corrigir, eu vou já solucionar os seus problemas. Segura aí que vai ter um presente para quem ficar até o fim. Eu estou terminando, eu falo demais, mas eu estou terminando. E no último parágrafo do desenvolvimento, ou mesmo na conclusão, aqui é uma sacada, ó. Presta atenção, ó. Ó, vocês estão aí, digam aí se vocês estão gostando. Isso aqui é uma sacada. Esse terceiro tópico, ele já pode ser a sua conclusão, porque quando a banca avaliadora, o corretor, pede possibilidade de desafios, concorda comigo que possibilidade de desafios eu vou propor algo a ser solucionado? Então, eu estou na conclusão. Então, são as possibilidades e desafios de implementação de projetos de leitura nesse sistema prisional brasileiro. Então, ou você fazia aqui o terceiro parágrafo, né? No caso, ó, olha aqui. Deixa eu trazer aqui o slide. Pronto, o quarto parágrafo, ou você já concluía. Tá certo? Não fica mais fácil quando você tem uma estrutura basilar? Se você passar o resto do dia lembrando da estrutura basilar, eu já cumpri o objetivo da minha live. Não precisa lembrar de mim, não, tá? Lembra só do projeto de texto e da estrutura basilar. O que é a estrutura basilar? Você vai estruturar a resposta das perguntas da Sebrasp dentro de uma estrutura coerente de texto. Ok, não fica mais fácil assim? Me digam aí se é mais fácil. Vou já falar sobre isso, viu? Não fica mais fácil? Não necessariamente, Samile. Aí, que vai valer aí é a sua capacidade leitora. Solução é diferente de conclusão, tá certo? Vamos lá entender. Solucionar, eu vou propor algo que pode ser imposto, que pode ser empregado pela sociedade, pelos órgãos competentes. Isso é solução. Como ele fala aqui, desafios. Quais são os desafios enquanto sociedade, enquanto governo, de eu implantar um sistema de leitor, um sistema de leitura abundante no sistema prisional? Você tem que avaliar aí, tá certo? Não é obrigatório ter um parágrafo de solução, mas você tem que finalizar o texto. Aí é o que a gente chama de conclusão,
Tá certo? Vou até repetir aqui para você ver, ó, a conclusão é uma retomada das ideias e que se pedir propostas de intervenção, que no caso é a solução, você apresenta, tá certo? Respondi aí. Como é que a gente pode trabalhar o último parágrafo? Você propor responsabilidades do governo, responsabilidades dos professores, da Secretaria de Educação para essas pessoas que estão privadas de liberdade, entendeu? Nem sempre o tema da sua redação vai solicitar a solução, nem sempre. Tá certo? Aí é uma das grandes diferenças que eu sempre sou questionada. Professora, a prova discursiva é igual à prova do Enem? Não, porque lá no Enem, sim, sempre a gente vai solucionar um problema. Na prova discursiva de concurso, principalmente da SEBRASP, vai depender, eu costumo dizer, Samile, que vai depender do aspecto verbal que está lá nos tópicos. Se ele está pedindo soluções, se ele está pedindo desafios, possibilidade de implementação, tá certo? Respondi eu, por exemplo, aqui ele não pede uma solução propriamente dita nessa proposta, mas aqui já fica claro uma solução, possibilidades e desafios. Ok, gostaram? Digam aí se faz sentido o que eu falei, digam aí. Olha, se você já sabe construir um texto, se você sabe começar um texto, você já sabe como é que faz uma introdução, um desenvolvimento, e você quer potencializar a sua escrita através de um treino conciso e preciso, direcionado para o CESP, né, antigo CESP, atual SEBRASP, eu trouxe a sua solução, tá certo? Eu estou lançando um programa massa de 6 correções analíticas. O que são essas correções analíticas? Observa, para isso, analisa isso e faz sentido o que eu estou trazendo. Exatamente, Alice, isso aí é ótimo, viu? Você estudar esse repertório. Essas 6 correções analíticas é que eu vou corrigir o seu texto e não apresentar somente a sua pontuação. Por exemplo, a nossa pontuação na prova discursiva da ALCE são até 70 pontos. Aí eu digo assim, por exemplo, Alisson, Célia, você tirou 60. Não, você tem que entender por que você não chegou à nota máxima. Quais são os aspectos que você deixou de contemplar, se você está usando elas coesivos, se você está errando vírgula. Então, são correções analíticas de acordo com o seu edital. Quem é meu aluno aqui conhece que eu tenho um grupo VIP, em que você pode perguntar ao escrever, tirar dúvidas, tá certo? Nesse pacote exclusivo para as pessoas que estão aqui presentes nessa live, exclusivo só para vocês, tá? Você vai ter acesso a 2 sessões Tira Dúvidas, onde eu reúno candidatos com o mesmo certame, então são candidatos que irão fazer a prova da ALCE, tá certo? Para Tira Dúvidas. Tem mais de 40 propostas de textos com temas atuais lá na minha plataforma de correção, tá certo? Professora, são cursos teóricos? Não, são curso prático. É curso para você fazer redação e receber a correção, tá certo? É um curso totalmente, nem é curso, é um serviço totalmente diferenciado. Eu preparei para vocês um e-book de elos coesivos e você também tem acesso no grupo de WhatsApp, tá certo? Há textos atuais. Por exemplo, o que é que o jornalista, por exemplo, eu coloquei no meu grupo do WhatsApp hoje de manhã, o que é que a jornalista Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, pontuou sobre a CPI da Covid. Então, você já conhece a opinião de uma pessoa e vai desenvolvendo a sua habilidade de argumentação. Isso é muito massa. É esse repertório de texto já conciso. Tá certo, Gilberto? Gilberto, não é um curso para a ALCE, é um pacote de correções para a ALCE, para a sua prova discursiva. Eu vou trabalhar somente correções analíticas, tá certo? São 6. Ok, não tem isso, é uma promoção exclusiva para os alunos da Giovana e da Ademiflix, tá certo? Não tem isso na Ademiflix. O que a gente tem, que até tá aqui no link, os meninos podem me ajudar colocando no chat, a gente tem um curso de administração para a ALCE, que vai contemplar os conhecimentos gerais de administração da professora Giovana Carranza, ok? Entendeu, Gilberto? Mas esse curso, né, que não é necessariamente um curso, é um pacote de 6 correções para a ALCE.
totalmente especificado, direcionado para o CESP, ok? E você tem até um ano. Professora, eu tenho até um ano para enviar minha redação, sim. Muitos alunos que estão lá nessa comunidade, né, eles compram e mandam 4 para um concurso, para outro, então você tem até um ano para usufruir esse serviço. Ok, e tudo isso hoje, você investe, ó, tudo isso, você investe de 197, condição especial para os alunos da Ademiflix e da Giovana Carranza. De 197, somente 127. 127, tá certo? Ou 12 prestações, parcela até em 12. Gente, o que é R$10,58 no seu orçamento? Olha aí o que é R$10,58. Então, tem um curso de redação, tem a correção também para outros concursos, tá certo, Gilberto? Entendeu? Não é um curso de redação. Eu não tenho vaga hoje para o meu curso de redação, somente para esse pacote de correção, que eu já trabalho com vocês somente a prática, ó, a prática da prova discursiva. E você recebe a sua correção de forma analítica. Ok, os meninos estão aí, ó, me colocando no central de vendas, nesse link. Tá certo? Ok. Essa plataforma, Gilberto, é uma plataforma específica de correção online da professora Juliana, que sou eu, né? Com coincidência ou não. É uma plataforma online que você envia o seu texto. Vou já abrir aqui para vocês se der tempo. Você envia o seu texto, ok? E você consegue aí mandar a redação e receber de forma totalmente online. Ok? Tudo certo? Digam-me aí dúvidas. E essa condição, ela ficará em oferta, tá certo? Até o final dessa semana. Somente para os alunos presentes. Cliquem aí nesse número que os meninos vão ajudar vocês, tá certo? Ok. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém ficou curioso? Ok? Perguntem aí, que a gente tem uns minutinhos finais para tirar dúvidas. Podem perguntar aí. Tudo isso são pacotes de correção e não é um curso online, tá certo? É focado necessariamente na sua prática, no seu desenvolvimento da escrita. Ok? Vou abrir aqui só para vocês conhecerem a plataforma, tá certo? E entender como é que você envia a sua redação e recebe tudo de maneira totalmente detalhada. Tá certo? Ok, o Djalma está dizendo que tem gente que está desistindo do concurso, né? Exatamente, Djalma, o que é que eu recomendo? O que é que eu recomendo? Esse concurso, de fato, o Leitão, ele falou que vai acontecer, tá certo, na segunda quinzena de novembro. Se você já pagou a sua inscrição e se você tem interesse de ser aprovado, eu super recomendo que você invista, tá certo? Porque de forma muito potencial, você será aprovado. Mas isso você tem que estudar de forma estratégica, tá certo? André, a prova de redação do Banco do Brasil, eu fiz uma live especial aqui. 2 lives bem especiais. Pega todo o conteúdo lá, assiste, tá certo? Tá super, super massa. Elos coesivos também no SES Gran Rio. Gente, em qualquer texto argumentativo, você tem que usar elos coesivos, tá certo? Em qualquer texto argumentativo. Em qualquer mesmo. Então, serve também para o Banco do Brasil. Sim, esse desconto ele vale para quem não é aluno, mas tem limitação. Clica no link que os meninos te orientam. Pode ser assim? Clica aí no link que dá certo tudo, ok? Uma das estratégias que eu recomendo para você se tornar um concurseiro altamente competitivo é você investir na prova discursiva, tá certo? Lá na plataforma, Célia, tem mais de 40 propostas direcionadas para esse concurso da ALCE e da Sebrasp. Então, você escolhe, ok? Você escolhe. Lá tem várias propostas, é você que escolhe. Combinadinho? Entendeu? Boa pergunta, que às vezes eu esqueço de falar isso. Boa pergunta. Ok? Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que eu recebo a redação. A redação de vocês, tá? Não, aqui é melhor. Deixa eu ver.
que eu ainda tô apanhando com esse negócio aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, tá certo? Deixa eu ver aqui se aparece, aí vocês veem. Vem. Acho que não foi. Um minutinho. Pode sim. Pode sim. Clica aí no link que vai aparecer. Vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo? Ou tá pequeno? Digam-me aí se vocês estão vendo. Tá vendo aí a plataforma? A plataforma do curso, tá certo? Com meu nome é a plataforma Juliana Barros. Ok, Cíntia? Lá você encontra propostas de textos. Você vai ter textos para leitura e a sua correção. Não, Patrícia, não. Não somente, tá certo? Aumenta o zoom, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom. Para vocês perceberem, eu acho que eu estou clicando aqui errado. Aí eu vou tentar aqui compartilhar para vocês verem de forma melhor. Deixa eu ver aqui se foi. Foi. Melhorou aí, Gilberto? Essa aqui, ó, é a plataforma, ó. Por exemplo, vou mostrar o nome da aluna, não. Mostrei. Ó, esse aqui é o modelo de correção da Assembleia. Tá vendo? Quando você enviar a redação, você já vai colocar lá, ó, ALCE. Aí eu vou responder segundo os parâmetros da ALCE. Eu vou corrigir o seu texto segundo esses parâmetros. Aí aqui, ó, já tem a pontuação, tá vendo, ó? Aumenta a tua resolução que dá certo, Assis. Aqui já tem a pontuação. Você vai tirar até 42 pontos de conteúdo e 28 da língua padrão. Aí eu salvo. Eu consigo mandar, ó, gravação. Eu consigo comentar o que está faltando, mandar texto, tá certo? Por exemplo, ó, aqui eu já consigo ver, ó, o tamanho do parágrafo, eu marco e você observa que eu coloco o comentário, o recuo, ó, do parágrafo. Então, você recebe a sua redação de forma analítica, tá certo? Para maiores dúvidas, se você conseguir esse preço promocional, tá certo? Exclusivo aqui para nós que estamos presentes nessa live. Você clica no link aí, tá? Que é um preço bem acessível. Você passa ali até 12 prestações de R$10,58. Não vai pesar no seu orçamento. E você tem que enxergar, gente, ó. É porque nós brasileiros, a gente ainda se reporta a conhecimento, a investimento de curso, de serviços educacionais como gasto. Não é gasto, é investimento. Você vai investir na sua prova de concurso, possibilitando a sua aprovação, que vai desenvolver para você uma estabilidade financeira e emocional em pleno contexto de 2021, tá certo? Então, você tem que enxergar como investimento. Então, que a plataforma, ó, dá para eu colocar toda a atenção. Pode ser sim, é só clicar nesse link, ó, que o Luiz Cavalcante está me ajudando, ó. Coloca aí na central de atendimento. Gente, e o número de participantes eu tenho que limitar, porque sou eu que corrijo. Então, não posso pegar um monte de correção e não dar conta. Então, por isso que os serviços de correções analíticas, eles têm um número reduzido para assinantes, tá certo? Iralci, clica no link que os meninos te ajudam, tá? Tem uma promoção também exclusiva para o concurso do Banco do Brasil. Clica aí que os meninos te ajudam, ok? Ok, alguma dúvida? Ó, eu consigo ver toda a redação do aluno, da aluna, ó. Como é que ela começa? Só de forma, aspecto geral. Vocês concordam comigo que esse texto, ó, eu consigo ver, eu consigo marcar o tamanho do parágrafo, o aspecto textual, tudo, eu consigo mandar para você e você recebe tudo de forma analítica. Por isso que não é uma correção qualquer. Não é uma correção em que você vai receber só a sua nota e não vai entender a sua nota. É uma correção analítica, onde eu vou analisar a sua escrita e a sua potencialidade ou a sua dificuldade. Entendeu, Célia? Eu vou mandar para a Célia assim, ó, Célia, você tem grande potencial de argumentação, mas, por exemplo, você precisa melhorar nos aspectos de elos coesivos, de gramática. Então, é uma análise da sua escrita, não é apenas a correção do seu texto. Ok, tudo certinho? Então, gente, ó, muitíssimo obrigada pela atenção. Ficamos quase 1 hora aqui,
Tá certo? Muito obrigada. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Me procura nas redes sociais, no link aí da central de atendimento, ok? Quanto tempo estará disponível? A promoção vai ficar até eu contemplar o número de alunos, tá certo? Eu tenho um número X de alunos, porque eu vou trabalhar com correção de redação, tá certo, Djalma? Mas o envio da redação você tem até 1 ano para contemplar 6 correções, entendeu? Ok? Então, muitíssimo obrigada. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E lembre, você está investindo na sua aprovação. E se você quer ser aprovado, se você deseja, tá certo, de fato, conquistar a sua vaga nesse concurso, você precisa investir na sua prova discursiva. Porque a prova discursiva, como eu venho aqui sempre relatando, sempre enfatizando, é o funil de eliminação de muitos candidatos. Então, podem me seguir, estou disponíveis. Tiro dúvidas lá nos meus stories, lá nos Instagram, pode perguntar, estou totalmente disponível para vocês. Ok? Então, beijão, beijão. Cliquem no link, ó. Luiz, coloca o link aí de novo para mim, que é da central de atendimento e vocês podem tirar todas as dúvidas. Tá aí, ó, o link, ó. Ok? Fica liberado instantaneamente. Quando você fizer a matrícula, você vai entrar no grupo VIP e automaticamente você entra na plataforma e já pode enviar a redação. E tá aqui, ó, o Luiz está colocando, viu, Francisco? O Luiz está colocando o link, tá? O link tá na descrição, ok? Tudo certo? Assim que você se matricular, você já está aí na plataforma, já pode enviar textos, vai ter acesso às propostas, aos textos do repertório, então é tudo muito instantâneo, tá certo? Então, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, não hesite, mesmo que se você não quiser se matricular na plataforma, se você não quiser o serviço agora por N motivos, mas não hesite em me perguntar. Acima de tudo, eu quero te ajudar. O meu objetivo enquanto profissional é transformar a redação no seu diferencial competitivo. Eu quero desconstruir a ideia de que a redação é ruim, de que é a redação que te elimina, que a redação é uma pedra no caminho. Não. Se você tiver os elementos certos, as estratégias corretas, você consegue sim ser aprovado na sua prova discursiva e ainda torná-la o seu diferencial competitivo. Tá certo? Então, super, super obrigada. Beijão, tá? Até mais. Fiquem ligados que sempre tem lives aqui.